bem-vinda, querida pastora Obrigada. Odja. Gratidão por me acolher aqui nessa comunidade. Infelizmente, devido ao cenário, o nosso desejo inicial seria termos você aqui com a gente de forma presencial, com calor humano, tomando um café aqui com a gente na cidade de São Paulo, mas devido ao cenário aí, vamos tentar fazer isso mesmo, apesar da distância, Sim, e a gente vai criando esse desafio aqui de forma remota, poder estar na casa de tantos amigos, amigas, conversando sobre uma temática tão importante. Para mim, especialmente, é uma alegria ter você aqui conosco nessa conversa. Tenho acompanhado aí as suas falas nos últimos meses, especialmente a sua fala e a fala do querido pastor Wellington, de tantos outros pastores e pastoras que, a meu ver, têm discutido temas muito relevantes, bastante caros esses temas à Igreja Evangélica Brasileira, especialmente para nós do café, né, para te introduzir aqui. O café está fazendo 2 anos, celebrando esse tempo de existência desde o primeiro culto público que lindo. aqui na cidade de São Paulo. A gente está no bairro Vila Mariana. Durante os encontros a gente toma um cafezinho, então Muito já bom. apareceu aqui meu cafezinho. Apesar do tempo quente, hoje na cidade de São Paulo, 33 graus, aqui está Nossa, bastante quente. É, e quando iniciamos o café há 2 anos atrás, já uma das temáticas que, inclusive, me fez tomar uma decisão de não seguir na Convenção Batista Brasileira, da qual fiz parte por 12 anos, foi a presença de queridos amigos, pessoas muito especiais, homossexuais, alguns deles que hoje compõem a diretoria da igreja, né, do café. Então, nós estávamos há 2 anos atrás num processo para iniciar uma congregação batista pela Convenção Batista Brasileira. Um grande amigo meu, pastor Batista, ele disse para mim: Clay, eu só tenho uma questão a te colocar. Para que a gente inicie vocês como uma congregação batista, você vai precisar esconder por pelo menos 2 anos os homossexuais que estão com vocês. Eu me lembro que isso foi um sábado à tarde e eu não dormi, não consegui dormir de sábado para o domingo. Aquilo me angustiou bastante, até que eu reuni aquele grupo de amigos que já estavam comigo caminhando há alguns anos, e naquele ano de 2018 estavam já 4 meses com encontros presenciais, com estudos bíblicos, conversas e discussões sobre como seria essa comunidade que nós decidimos como amigos criar aqui na cidade de São Paulo. E quando eu recebi essa notícia, essa sugestão, esse conselho desse meu amigo pastor Batista, eu então levei para esse grupo que estava se propondo iniciar a comunidade comigo, de que eu não aceitaria isso, de que eu não esconderia os homossexuais da nossa comunidade, de que eu acho que eles já se esconderam por muito tempo, já sofreram por muito tempo, e não faria absolutamente nenhum sentido iniciarmos uma nova comunidade num espaço em que eles continuassem escondidos, né? Escondidos de quem são, escondidos da própria identidade, constituição como pessoa. Essa decisão nos fez perder renda financeira, porque teríamos apoio financeiro da Igreja Mãe Batista, de uma PIB, de uma cidade vizinha, aqui a São Paulo. Nós perderíamos a mão de obra que viria junto com a gente para o início dessa comunidade, mas então a gente tomou essa decisão, e por isso que nesses 2 anos de café eu achei muito importante a gente discutir esse tema, que para nós como igreja é muito caro. E aí, pesquisando nos últimos meses, lendo muito e te ouvindo muito, eu falei: eu não acredito que no Brasil existem pastores e pastoras
com essa possibilidade hermenêutica séria, livre no sentido mais próprio da palavra, livre, e querendo discutir esses temas e, vamos dizer, usando inclusive um termo bastante evangelical, pagando preço por isso. Então, seja muito bem-vinda para aqueles que estão nos acompanhando. Nós estamos aqui com a pastora Odja Barros, doutora em Teologia pela ESTE, Escola Superior de Teologia, uma das escolas de teologias mais sérias, eu diria que do mundo e do continente. E eu queria te receber aqui com essa alegria, pedir que você conte um pouquinho aí o teu percurso de formação e já nos introduza com essa temática, Odja. Bem-vinda. Olha, eu fico muito emocionada. Eu estava, na verdade, te ouvindo, Pastor Clay, e muito movida mesmo, porque também me emociona muito ver decisões corajosas, não é, como essa que você tomou, não é? E eu acho que fortalece ainda mais a gente se encontrar, se reconhecer também, não é? Nessas escolhas, né, do seguir Jesus na contramão, enfrentando e carregando todas as cruzes em função, né, disso, e fico tão mais ainda lisonjeada de poder fazer essa conversa nesses 2 anos, celebrando esses 2 anos, porque eles se tornam muito mais ainda, né, na minha breve conhecimento agora da história dessa comunidade, o quanto é importante esses 2 anos, assim, sobretudo porque esses 2 anos foi resultado de uma resposta de amor, né? Uma resposta de amor e acolhimento a corpos e pessoas e existências que sofreram tanta violência, não é? Assim, não fazia sentido criar mais do mesmo, né? Novas comunidades para quê? Para perpetuar violência, exclusão, discursos de ódio, negação do outro, enfim. Então, parabéns à comunidade Café, a você e a quem tem sustentado e tem, sabe, estado junto nessa proposta comunitária que eu digo que faz tanta profecia, né, nos momentos atuais. Então, como você já falou, né, a minha formação, eu dei início desde que eu decidi retomar os estudos teológicos, porque a minha primeira formação foi o curso de teologia do Seminário Batista do Norte, né? Depois assumi o ministério na Igreja Batista do Pinheiro. Inicialmente eu retomei os estudos como pedagoga e fui fazer a Universidade Federal mas lá sempre a minha área era tentando pesquisar um pouco de espiritualidade e educação, mas não tinha muito espaço no ambiente acadêmico onde eu estava que acolhesse um trabalho assim de pesquisa. E aí depois que eu concluí, acabei não seguindo na pedagogia e disse, não, vou dar continuidade aos estudos teológicos e a minha paixão sempre foi Bíblia, né? E aí, nessa busca de onde fazer uma formação bíblica um pouco mais libertadora, porque também algumas experiências, espaços que eu havia conhecido na época, como os espaços do Centro de Estudos Bíblicos Ecumênicos, o CEBI, me apresentaram um outro olhar, né, de leitura bíblica, e eu fui em busca desse tipo de formação. E aí encontrei a primeira pós-graduação oferecida na ESTE, em parceria com o CEBI, em leitura popular da Bíblia, e desde então eu não parei, né, mais. Aí fui fazer pós-mestrado e finalmente o doutorado em Bíblia e nessa linha, né, de leitura. E nesse processo eu fui me encontrando com a hermenêutica bíblica feminista, a hermenêutica bíblica de gênero, e fui, vamos dizer assim, focando um pouco mais o meu trabalho, tanto o trabalho de formação acadêmica como o trabalho pastoral nessa linha da leitura popular e feminista da Bíblia, né? Então, e isso teve repercussões em mim mesma,
primeiro, né? Assim, quebrando muitas cercas, né, que a gente vai construindo no espaço denominacional, e depois isso repercute naturalmente na vida comunitária que eu estou sempre tão envolvida. Não tem como a gente não estar, não é, vivendo profundamente experiências de novas leituras, e isso não, às vezes tem pastores que dizem que isso aqui é para estudar, isso aqui é para levar para a igreja. Eu discordo, acho que tudo que a gente estuda num seminário, numa formação teológica, se não servir para a comunidade, para que serve? Se não servir para contribuir com a transformação da vida das pessoas, serve para quê? Então, eu, na verdade, fui buscar formação para legitimar ainda mais, vamos dizer assim, o trabalho e o discurso de uma comunidade que queria fazer um caminho como esse que a comunidade Café também está, né, fazendo, que indo na contramão a gente enfrenta muita resistência, muita violência, muitos discursos que querem desacreditar a gente, e aí a gente tem que estar bem fundamentado, a gente tem que estar muito, vamos dizer assim, aptos e aptas, né, para dialogar, não é? E, enfim. Então, é isso um pouco da minha formação. Sou pastora na Igreja do Pinheiro. Vai completar agora em outubro 27 anos, que eu e o Hélito estamos, não é, à frente dessa comunidade, ao lado, dentro, completamente envolvidos, e a gente eu digo que também a minha primeira escola teológica foi a Igreja Batista do Pinheiro, porque quando encontrei, já era uma igreja que estava à frente da minha leitura teológica e que me convidou a esse caminho. Então, depois a gente vai revezando, uma hora eu sou desafiada pela igreja, outra hora a igreja é desafiada por nós, e eu acho muito bom que as comunidades também são espaços, né, de aprendizado e de formação. Enfim, então, dito isso, vou aproveitar e fazer a divulgação. Acho que você já falou desse livro, nós publicamos o livro Vocação para a Igualdade, Fé e Diversidade Sexual na Igreja Batista do Pinheiro, como relato, na verdade, narrativa da própria experiência dessa comunidade que fez um caminho de 10 anos com esse tema, não é? Não foi nada fácil, nem foi nada, eu diria, aventureiro. Foi um processo muito longo e muito responsável, com muitas alegrias e dores, né? E tudo começa... Vale lembrar que a Igreja Batista do Pinheiro está completando 50 anos. Isso, esse ano, em março, completou 50 anos, foi excluída em 2016 da CBB, da qual já era membro desde sua fundação, não é? Quando fez a decisão formal de assembleia, uma assembleia belíssima, onde a comunidade foi, eu creio, visitada pelo Espírito Santo, pela Ruá Divina, e compreendeu que era a hora de, vamos dizer assim, de corajosamente enfrentar essa temática e tomar uma decisão formal, e foi nesse processo que a igreja veio a sofrer também muitas violências, não só da convenção, mas de outras comunidades religiosas, outros líderes religiosos. Mas estamos aqui celebrando 50 anos com muita vida, com muita gratidão, não é, pelos frutos e por tudo, inclusive pelas dores, não é, porque ela também nos fez entrar em solidariedade com os corpos que sofreram a vida toda nas igrejas, foram excluídos, foram tratados da forma como nós fomos tratados na imprensa, na mídia, pelas redes sociais, nos chamavam de tudo, anátema ou do que fosse. E para nós, como comunidade, nós refletimos várias vezes comunitariamente o quanto aquilo nos tornou ainda mais próximos da comunidade LGBT, e de como nós assumimos mais essas dores, porque eu penso que Jesus teve essa prática também, né?
ele tinha ele assumiu, né, as dores e os sofrimentos daquelas que eram tratados com tanta exclusão no contexto da Galileia, né, daquele momento, né, sobretudo aqueles que eram os mais pobres, os considerados impuros, que não eram bem-vindos nos espaços religiosos formais. E aí Jesus acolhe e se identifica e assume o lugar. Eu acho que é esse o convite, não é? Então, Clei, é isso um pouco daquilo que eu digo que é a minha formação, que não é só acadêmica, é uma formação também vivencial, pastoral, junto com essa comunidade, né, e que fico feliz que ela inspire e fortaleça o que já o Espírito soprou para vocês como comunidade, tão corajosamente, já se formando numa perspectiva amorosa e acolhedora. Isso me esperança muito nos futuros possíveis, né, de outra igreja possível. E como tem na igreja e a diversidade, né, a gente sabe que historicamente as histórias ou as experiências de sexualidade e afetividade de pessoas do mesmo sexo, ou seja, essa experiência sempre foi, vamos dizer assim, tratada pelas igrejas de algumas formas, ou negando, ou silenciando, ou demonizando. Então, o que é que as pessoas eram forçadas a fazer historicamente nas igrejas? As pessoas que têm uma sexualidade, vamos dizer assim, não heteronormativa, que têm uma vivência sexual e afetiva que não se enquadra no modelo heteronormativo, elas eram praticamente, vamos dizer assim, forçadas a viver uma vida uma dupla, sei lá, uma vida meio estranha, porque ela ocultava na igreja a sua própria identidade, não é, a sua história, ou vivia num conflito terrível, não é, tentando de alguma maneira lidar com isso sem nenhum suporte pastoral, não é, e ainda ouvindo discursos de condenação, de violência, sobretudo o uso da Bíblia, muito forte, né? E a gente sabe o quanto a espiritualidade evangélica cristã é muito, para quem é realmente cristão, é muito caro o texto bíblico, a palavra que vem como palavra de Deus, e quando ela vem para lhe fazer sentir uma pessoa considerada abominável, uma abominação, como era assim tratada a questão das pessoas homossexuais nos textos bíblicos, né, trazidos pelos pregadores, isso era uma razão de profundo sofrimento, Eu, assim, comecei eu lhe diria, a ser convidada a pensar sobre isso teologicamente e biblicamente, não foi, na verdade, ouvindo as histórias de vida de pessoas sérias, crentes, que vivem nas comunidades num profundo sofrimento. Algumas que entram em casamentos, constituem família para ver se conseguem, não é, vamos dizer assim, lidar com isso. Pessoas que vivem a vida inteira carregando algo muito terrível de dilema, não é, tentando lutar contra aquilo que está na pessoa. E eu ouvi histórias as mais tristes e absurdas, provocadas pelos discursos religiosos que atingiam a vida dessas pessoas nas igrejas. Então, assim, para mim, e se isso não for um convite para nós, pastores e pastoras, para nós, comunidades de fé, nos encorajarmos a encararmos isso, a lidarmos com isso de outra forma, o que será? Porque se o evangelho, sobretudo, é compromisso com a vida, e quando se fala a vida, não se delimitou que vida não é essa, é a vida e a existência de todas as pessoas que precisam ser, não é, acolhidas, amadas, integradas
não é? Então, a primeira coisa, então, no processo de trazer esse tema, que foi sempre tão proibido, a sexualidade e o corpo nunca foi um tema tratado de forma saudável nas igrejas. Sempre tem um tema que não se fala sobre uma teologia, não é? Da sexualidade, do corpo, e parece também que a gente reproduz ainda eu diria, uma teologia que não se atualiza, não é? E um discurso que nunca se atualiza, fica preso a afirmações até de uma teologia conservadora católica, que a gente diz que rompeu, mas a gente reproduz teologia de sexualidade, por exemplo, o sexo como o corpo como algo ruim, o sexo só para a reprodução. Isso nunca foi discurso protestante. Isso é base da teologia do catolicismo romano. E não faz sentido nós, comunidades de fé, batista sobretudo, né, que acreditamos que a comunidade tem a liberdade hermenêutica, interpretativa, de revisitar os textos e, com o sopro do Espírito, descobrir a palavra de Deus para hoje, para situações presentes. Não é? Tratar a Bíblia como manual de sexualidade é um crime. É um crime. A Bíblia não é um manual de sexualidade. A Bíblia não tem respostas para dar nesse assunto. Até porque não era uma questão nesses termos da vivência sexual e afetiva entre pessoas livres. Isso não existia no contexto, nem do Antigo nem do Novo Testamento. Então, existem vários problemas que quando você faz um estudo, até não precisa nem ser tão aprofundado, você tem que reconhecer que houve omissão, que houve intencionalmente um discurso construído usando a Bíblia, usando o argumento da Bíblia para reproduzir essa violência contra as pessoas homossexuais, eliminando toda a possibilidade da vivência sexual mais plena, mais livre. Isso foi realmente, para mim, que hoje penso como eu acesso alguns textos e digo, como que quem passou por esses textos, os pastores, quem estudava o texto, não via que não existe, por exemplo, a palavra homossexual no texto bíblico. É impossível de ter, porque ela só aparece lá no início do século XIX. Não tem como você ter traduzido lá no texto lá das cartas, né, a lista de condenação, colocasse todos os homossexuais passivos e ativos. Olha que absurdo! Esse conceito de homossexual não existia, e ainda ativo e passivo. Então, a gente fala do crime da tradução bíblica. Esse é só um elemento. Colocar a palavra homossexual. Anacronismo cruel, né? Muito cruel, assim, porque são pessoas que, minimamente, assim, eu digo, os primeiros, uma teologia mais, vamos chamar, mais responsável, né? Porque hoje qualquer pessoa abre uma igreja, prega o que quiser, mas, assim, nossas igrejas históricas, a Igreja Batista, historicamente, teve gente que foi para o seminário, que estudou, mas que nunca usou esse acesso para poder dizer assim, deixa eu ler a Bíblia com compromisso da vida do outro, não da minha, né? Não para salvar a doutrina, mas para salvar a vida de pessoas que sofrem. Então, eu começo, na verdade, o meu trabalho, inclusive, nessa temática, com a igreja, sempre por aí, porque eu sei que esse é vamos chamar, o elemento crucial, as leituras bíblicas que nós aprendemos e que eu sei que a maioria da sociedade também acessa essa mesma leitura, ainda que não sejam pessoas religiosas frequentando uma igreja, mas a gente sabe que a Bíblia hoje não é mais um livro religioso, de uma tradição de fé. Na cultura geral ocidental, a Bíblia é um livro cultural, que desenhou a nossa cultura, uma cultura patriarcal, machista, e homofóbica e racista. Então, não dá para enfrentar isso na sociedade se a gente também não desconstruir discursos religiosos fundamentados
né, na Bíblia, usando a Bíblia erradamente, né? Então a gente começa justamente desconstruindo esses argumentos no texto. Numa primeira leitura, é aquela leitura que realmente a gente tem que enfrentar os 5 textos que são usados contra as pessoas. E imagine uma Bíblia tão larga, tão grande, tão ampla, você encontrar 5 textos que são usados como condenação. E não são versículos, né? Na verdade, são nada consistente. Chamados textos do terror. Os textos de terror que aterroriza. Gente, nós estamos ainda finalizando setembro. Se a gente sabe de pesquisa séria, o número de pessoas crentes que decidiram pelo suicídio em função de não conseguir lidar mais com o conflito de sexualidade que vivem. No meio desse grande número de suicídios, existe também a responsabilidade de um discurso tão violento religioso contra essas pessoas e suas identidades e suas... enfim, então eu creio que esse é o desafio da igreja, não tem como. Aí agora, né, se fala um pouco mais sobre o tema, se fala mais sobre corpo, sobre sexualidade. O tema é impossível de esconder as igrejas desse tema. Talvez isso também agora se ampliou com as redes, agora esse modo que as igrejas estão, né, tendo que viver nesse tempo, ainda deixa mais difícil de você isolar as pessoas dessas informações, dessas experiências. Mas por muito tempo a igreja era, vamos dizer assim, era cercada e impedia que qualquer acesso. Então, infelizmente, as coisas acontecendo lá fora, discussões profundas, estudos profundos, desconstruindo muita coisa que foi acumulada numa tradição antiga, tanto da ciência como da teologia, porque também a ciência é responsável muito por esses preconceitos e violências contra a homossexualidade, que foi considerada também doença ou considerada como desvio moral, ou sei lá. Então, essas questões todas já vêm sendo desconstruídas em muitos espaços, mas demora sempre a chegar nas igrejas. Né? Nas igrejas isso vai chegando muito tardiamente, muito lentamente. Enquanto isso, as vidas estão morrendo, enquanto isso, as pessoas estão num sofrimento profundo. E aí nós estamos nesse desafio de cada vez mais deixar que esses assuntos sejam pautas da nossa teologia, da nossa pastoral, sabe? Da nossa leitura bíblica, porque isso é a vida. As pessoas, assim, nós somos corpo, nós somos sexualidade, isso é parte constitutiva da boa criação de Deus. Deus nos criou como pessoas sexuais e assim o que as igrejas faziam então, as consideradas mais amorosas, era dizer assim: olha, você é bem acolhido, mas você tem que se tornar uma pessoa, como é que diria, abstinente de qualquer relação sexual, ou seja, tudo bem, você tem essa... a gente aceita você com o que você não é? Com seu afeto, com a sua sexualidade, mas você não pode vivê-la. Então, o que isso é de violência também? Imagina, você também parece que é um discurso de bondade, de amor, mas não é. Sim. É muito violento quando você impede a pessoa de viver plenamente. Jesus disse: eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Vida em abundância significa esse viver aquilo que é dado por Deus na sua vida. E como é que isso é possível, né? Chamar isso de um gesto de acolhimento. Aí agora sim, esse mesmo gesto que a gente vem fazendo na Igreja do Pinheiro e outras igrejas, de acolher, né? De aceitar plenamente a pessoa e sua identidade, sem colocar esse tipo de imposição, vamos chamar, uma etapa
que a gente precisa celebrar, mas ela ainda não é tudo. Eu digo que a gente ainda precisa dar passos, e o passo seguinte que a gente ainda precisa dar como comunidade de fé, como igrejas cristãs, no tema da diversidade, é celebrá-la como dom divino. Toda a diversidade humana e sexual é dom de Deus. Então, ela não vai precisar mais ser justificada na Bíblia, teologicamente, ou acolhida pastoralmente. Ela precisa ser celebrada. Ela precisa ser reconhecida como... sabe que eu fico pensando que cada pessoa na igreja, cada pessoa homossexual que vive sua sexualidade plenamente na igreja, para mim, é parte do nosso corpo que faltava. E que nós não seríamos pleno como corpo comunitário até que essas pessoas pudessem estar entre nós, sendo ela plenamente, vivendo plenamente a sua sexualidade. Aí eu me sinto como se a gente estivesse sendo... Eu vou usar uma palavra que pode ser estranha, mas assim... nós estamos sendo salvos, nosso corpo está sendo salvo porque estava faltando partes de nós que Deus nos presenteou e que nós rejeitávamos essa parte do nosso corpo comunitário. E como a gente aprende, como a gente cresce, como a gente desenvolve o caminho do amor na vida da comunidade é muito mais intenso. E como a gente descobre a graça e o amor de Deus que envolve uma comunidade quando ela se completa com todas as partes do seu corpo, com a diversidade que ela tem. Então, para mim, essa é a parte que eu acho que a gente está caminhando para chegar. Uma igreja cristã que celebre, que afirme, não que acolha. Eu não gosto, inclusive, muito da palavra inclusiva, porque já é arrogância isso, né? Você dizer, eu vou incluir você. Ora, parece que você está assim, né? Abrindo um espaço, né, no seu eixo, que é você que tem poder de trazer o outro e lhe coloca num lugar muito de ser alguém que está sendo amoroso com o outro. Então, eu acho que a gente tem realmente que desenvolver igrejas que sejam afirmativas em relação à diversidade sexual e que sejam também, que celebrem a diversidade como algo. E aí vem o desafio da teologia para dar base a isso, toda uma leitura teológica que já tem muito material sendo desenvolvido sobre isso, inclusive materiais para estudos comunitários, onde nós possamos aprender, porque isso não foi ensinado às igrejas, nós não fomos pedagogicamente organizados e formados para esse tipo de conduzir a comunidade. Inclusive, na minha comunidade, eu tenho trabalhado isso desde a educação infantil da igreja, a educação religiosa infantil, que as crianças entendam a diversidade da criação, a diversidade humana, a diversidade sexual, como a diversidade religiosa, como dádiva divina, como algo a ser vivido, celebrado, afirmado. Então, eu acho que é esse o outro passo, sabe, Pastor Clay, nesse nosso processo. Acho que a gente ainda está meio que, eu diria, ainda dando primeiros passos, por mais que a gente esteja construindo comunidades para todos e todas, porque é assim que a gente quer ser, uma comunidade para todas as pessoas. E eu digo, eu espero ainda o dia que nenhuma igreja vai poder vamos dizer assim, dizer assim, somos uma comunidade que acolhe pessoas, ou que aqui é uma comunidade, porque já vamos estar tão, sabe assim, vamos nos sentir tão iguais na nossa diversidade, na nossa riqueza, né, de diversidade, que a gente não precise mais dizer assim, estamos acolhendo, ou estamos... Porque eu acho que esse é o grande sonho, a grande utopia, eu acho, e ela é construída assim, né? Com uma comunidade que já nasce com esse compromisso, a gente fica sonhando que isso... Eu vou ficando otimista, que eu posso sonhar, sim, com isso, conhecendo a comunidade de vocês. Talvez eu não veja, mas eu estou muito esperançosa.
Sim, eu vou te pedir 3 minutos para uma Sim, divulgação do nosso site. A conversa está muito boa, o pessoal está mandando aqui uma série de mensagens. Lá no finalzinho, eu vou pedir para você nos orientar também sobre como adquirir o livro, o seu novo livro. No final sim, a gente fala sobre os livros, que um eu já consegui comprar no site, esse que você apresentou, não encontrei nem na estante virtual, nem no site da Novos Diálogos, e o pessoal está perguntando por mensagem como adquirir os livros, e no tá final bem. a gente fala. Mas eu vou te contar que a nossa comunidade é uma comunidade bastante pequena, né? A gente começou com encontros bem assim despretensiosos. O nome é café pela ideia do café mesmo, do cafezinho, porque durante os últimos 8 anos aqui na cidade de São Paulo, eu junto com alguns amigos decidimos acolher pessoas nas padarias da cidade, aqui na cidade de São Paulo. Existe um hábito muito grande pré-pandemia, porque agora está impossível, que é da gente tomar cafezinhos nas padarias. Então, meus sogros, que são de Brasília, eles dizem que é muito estranho em São Paulo as pessoas irem para a padaria para tomarem o café da manhã na padaria e não só para buscarem o pão. Então, a gente foi encontrando esses espaços das padarias para cuidar de gente, para trocar ideia, para juntos desenvolvermos trabalhos de voluntariedade em abrigos, em liberdades assistidas, em casa de apoio a crianças com câncer aqui, enfim, várias ações, trabalho com indígenas, enfim. E a comunidade, o café, nasceu já com esse potencial de voluntariedade, de ajuda, de cooperação mútua, de desenvolvimento de troca e tal. E agora na pandemia a gente percebeu que apesar de sermos em número muito pequeno, como igreja fixa, também é confuso para mim falar igreja fixa, mas igreja fixa, e muitos pedidos de ajuda foram chegando por meio das redes sociais. E aí o que, que a gente decidiu? Olha, cada vez que os pedidos forem chegando, aos domingos aqui na transmissão, eu vou colocar esses pedidos para quem estiver nos acompanhando e as pessoas vão voluntariamente doar dinheiro. A gente vai comprar cestas básicas, entregar essas famílias que estão pedindo. Só que o volume de pedidos aumentou bastante. Até que a juventude é uma coisa maravilhosa. E um grupo de jovens da nossa comunidade da tecnologia decidiu criar uma plataforma sem custo, porque nós fazíamos então levantamentos pelo vaquinha.com, só que Vaquinha, a empresa fica com a porcentagem da arrecadação. Então os meninos criaram o nossascausas.com.br, nossas causas no plural. A partir de lá, a gente seleciona causas mais urgentes, colocamos uma meta de cada causa. Hoje, por exemplo, a gente tem uma causa que é ajude a alimentar uma família na quarentena, que é uma comunidade carente que tem na Zona Sul de São Paulo, no Capão Redondo. A meta inicial, porque não é um trabalho originado por nós só temos parceria com o Imove, que são igrejas em movimento, por isso Imove, lá na Zona Sul. E tínhamos uma meta de R$ 28.000, já estamos em 14 mil e pouco e já foram distribuídas mais de 1.000 cestas básicas lá na região. Então, uma das causas é essa, que a gente ainda tem 50% para ser alcançado do valor para ajudar. São ajudas fixas, os líderes comunitários têm uma relação dessas famílias que precisam de ajuda, então a gente vai ajudando com os valores ou já com as cestas compradas por encomenda e os líderes comunitários lá das regiões vão entregando de forma fixa para famílias que perderam emprego, tiveram renda reduzida, só estão com aquela ajuda do governo, não conseguiram também a ajuda fixa do governo. Então uma das causas é essa. Uma outra causa é um trabalho que a gente tem de apoio à Casa Ronald, que é uma casa de suporte ao Hospital do Câncer Infantil de São Paulo. Então, famílias que vêm de outros estados ou cidades que
vêm cuidar dos seus filhos em tratamento, elas ficam nessa casa, e essa casa é uma casa filantrópica e que eles precisam também de ajuda, e nós vamos fazer uma ação agora no dia 12 de outubro com essas crianças. Então colocamos lá uma meta de quase R$ 500 para comprar uns doces, uns brinquedos e passar o dia com eles, e essa meta já foi alcançada 214%, já doaram mais de R$ 1.000 para a causa. Então são várias causas que a gente vai elencando de acordo com a urgência e a prioridade. Então, ao invés de ficar anunciando aqui, a pessoa tendo que procurar onde fazer o depósito, a gente concentrou tudo no nossascausas.com.br. Então, isso é uma outra surpresa muito boa que o café nos trouxe nesse tempo de celebração dos 2 anos, porque o site nós lançamos há 8 dias atrás, e isso também mobilizou. Eu sou da área da psicanálise, eu sou psicanalista, minha esposa é psicóloga, a gente tem uma clínica aqui também, e uma professora minha, psicanalista já experiente de muitos anos, ela lançou um CD há 2 anos atrás, ela falou: Clei, eu gostaria de fazer uma live solidária e divulgar o site para arrecadação. Então ontem à noite foi muito legal, ela cantou muita MPB, músicas autorais, e foi um tempo bacana, ela com o filho dela, da casa dela, a gente divulga no site, o pessoal doando para essas cestas básicas das famílias carentes. Então tem acontecido muitas coisas boas a partir da nossa comunidade, e a gente está tentando entender, né, o que fazer e o que a gente, cada passo que a gente deve tomar, né, e assim que foi acontecer na comunidade ao longo desses últimos 2 anos. E o que a gente vai percebendo aqui com pouquíssima experiência é que quando a igreja se coloca em relação com a existência, que deveria ser, a meu ver, o lugar dela no mundo, existindo no chão da vida, com questões que são de ordem da realidade, perguntas vão chegando para as comunidades. E aí a gente tem um desafio de tentando responder a alguma dessas perguntas. E aí o curioso é que nem sempre é o responder em termos intelectuais, nem sempre é o responder em termos do conhecimento, mas de ordem prática. Por exemplo, quando nós iniciamos a comunidade, olha o que eu pensei. Há mais ou menos 18 anos que eu acompanho pessoas em situações de aconselhamento. Eu sou da cidade de Jequié, do interior da Bahia, também sou nordestino. A minha esposa é de Aracaju, Sergipe, a Denise. E desde quando eu fiz uma migração do catolicismo para o protestantismo, aos meus 15 anos de idade, lá na cidade de Jequié, que eu me empolguei, apaixonado por Jesus, apaixonado pela Bíblia. Eu lia tanto a Bíblia que meu pai dizia: esse menino vai ficar doido, porque ler muito torna a pessoa doida. E aí começava aquelas histórias do interior: o filho de fulano ficou doido porque leu muito, então estudar muito atrapalha. Então todo aquele contexto enfim, de algumas realidades que são dadas aqui no nosso país. E eu lembro que ali eu era líder de juventude, um período lá na igreja neopentecostal, e começou a chegar essa demanda de meninas lésbicas, e que as famílias entendiam que se orasse por essas meninas, elas passariam pela cura gay. E eu acreditava naquilo. Eu diria que por muito tempo, por muitos anos, e confesso para você que conto isso com vergonha, eu fui também, na minha tentativa de ajudar essas pessoas, um meio de opressão, porque eu insistia orando, dizendo que tinha que sair os demônios da vida dessas pessoas, que elas iriam encontrar um marido e que teriam filhos e tudo mais. E em alguns momentos eu tentei até ser Santo Antônio, né, arrumar candidatos para ver se eu conseguisse esses candidatos, se essas pessoas conseguiriam se tornarem heterossexuais. Enfim, isso foi acontecendo lá. Depois de alguns anos eu vim fazer seminário teológico aqui no interior de São Paulo, na missão Antioquia, fiquei 2 anos interno, uma missão interdenominacional. Foi quando me tornei batista, fui para o seminário batista,
E aí fiquei muitos anos na Igreja Batista, trabalhei em algumas igrejas e tudo mais. Quando eu fui validar o meu primeiro contato com outro tipo de interpretação bíblica, foi quando eu fui fazer a validação do meu diploma de teologia pela Faculdade Unida de Vitória, que é uma faculdade ecumênica, com essa pegada forte. O professor Vanderlei, o Ricardo Gondim aqui em São Paulo, da Bethesda. E aí fui tendo contato, enfim, doutor Ricardo Quadro Gouveia, que discute também bibliologia, e eu lembro que ele iniciou a aula dele dizendo que a gente tem um problema de idolatrar a Bíblia. Então a gente pega o texto, a gente tem uma certa tendência à literalidade do texto e a não compreensão do texto por quem foi escrito, qual o público-alvo, e já aplicar no aqui e agora, sem pensar no princípio do lá então e qual que era o contexto que estava estabelecido. Enquanto isso acontecia, seguir, isso sempre me atraiu muito, porque muitos homossexuais me procuravam para conselho, para um acolhimento pastoral, mas num certo período, inclusive no meu período de seminário interno, eu comecei a entrar em crise porque eu falei, alguma coisa está errada. Quer dizer, esse meu ministério ele não está funcionando, porque eu nunca vi um gay curado, eu nunca vi alguém ter uma mudança de orientação sexual, isso nunca aconteceu. E depois de alguns anos eu fui percebendo que era muito injusto o meu pedido a essas pessoas. Eu percebi que eu também estava ali como um canal de opressão para esses corpos, para essas pessoas, para essa liberdade de que eles vivessem e pudessem viver com tranquilidade e com expressividade o desejo deles. E aí também eu fui me frustrando muito enquanto batista, porque alguns pastores meus diziam, Clay, olha, você pode acolher, mas a gente não pode recebê-los como membros, a gente não pode. E se eles não contarem que são homossexuais, a gente os recebe como membros, mas a gente vai tentar evitar que eles assumam cargos, funções nas igrejas locais. Então, depois dessa série de absurdos, quando nós iniciamos o Café há 2 anos atrás, o que eu imaginei? Olha, os homossexuais que são atraídos pela fé, que faz sentido para eles uma vivência religiosa, eles vão nos procurar. Por quê? Porque eles vão se sentir bem recebidos e participantes. Da tua experiência como pesquisadora, biblicista, pastora experiente, eu não sei como que isso aparece, mas eu diria para você que em vários momentos a experiência foi contrária. Nós recebemos alguns queridos muito bacanas homossexuais, só que homossexuais tidos como celibatários, que eles não suportaram a presença de outros homossexuais que viviam a sua sexualidade. Então eu lembro de uma ocasião em que uma pessoa me procurou e falou, Cleia, eu vou sair do café porque enfim, está muito difícil para mim ver que tem homossexuais com seus parceiros aqui. E aí eu questionei a pessoa, mas espera um pouco, para você não estava tranquila essa temática? Lógico, a minha colocação foi pensando em termos intelectuais, né? A gente tem conversado sobre alguns textos, a gente tem percebido que não é exatamente essa temática de alguns textos, especialmente aqueles que você mencionou, que são conhecidos também como textos de terror, mas a pessoa falou, não sei, eu preciso de uma igreja que me segure mais, que segure mais o meu desejo. Olha que curioso. Uma outra pessoa me procurou uma vez, mais ou menos 1 ano atrás, e falou, Clay, olha, eu tenho frequentado o café, adoro você, adoro a Denise, adoro esse ambiente aqui de café mesmo, de vocês colocarem a mesa, comerem um pãozinho, um bolo, só que eu acho que eu não vou conseguir continuar no café. E eu perguntei para a pessoa, puxa, por quê? A pessoa disse, olha, eu venho de uma igreja que o culto era maravilhoso. Eu falei, por quê? A pessoa me disse, porque eu saía me sentindo culpada todos os domingos à noite. Aquilo movia a minha semana. Então era bom, como eu saía me sentindo culpada, eu tinha que melhorar para Deus. E aqui, às vezes, parece que você dá uma palestra. E eu não saio me sentindo culpada. Então, a questão que eu vou te colocar, já está no seguinte sentido. Será que o fechamento para a liberdade dos corpos, para a liberdade das sexualidades na Igreja Evangélica Brasileira está
única e exclusivamente relacionada à má compreensão dos textos de terror, como você bem colocou, já discutido amplamente por vários teólogos importantes no mundo, vários biblicistas não consideram mais, alguns, na verdade, nunca consideraram, e como você bem colocou, pastores e pastoras bem informados teologicamente, eles sabem disso que a gente está conversando aqui, mas decidiram não comunicar e não tratar com as suas comunidades. Será que é só questão da compreensão do texto ou tem questões outras que impedem as pessoas de estarem numa comunidade mais aberta ou de assumirem a sua sexualidade? Eu acho que tem realmente questões outras, porque lidar com a questão da sexualidade, de modo geral, não é, Pastor Clay, é muito, você talvez como psicanalista sabe muito mais do que eu, não é? Lida com questões muito subjetivas, não é? E, além disso, a questão, eu diria, de uma cultura. Então, nós não temos só como... Se a gente juntar esses elementos, a experiência, a subjetividade de cada um e como lida, a pessoa lida, né, com isso, o que é que como ela lida com esses processos e o que é que ela busca. Tem também a questão da carga cultural patriarcal, que ela atinge a todas e todos. Não existe, por ser homossexual, não quer dizer que a pessoa não esteja atravessada por uma cultura patriarcal na sua vivência sexual como pessoa, não é que vamos dizer assim, está fora do padrão heteronormativo e patriarcal, mas ela, ao mesmo tempo, está atravessada por uma mentalidade patriarcal. Então, assim, nós lidamos com isso. A Igreja do Pinheiro pode ficar tranquilo, lida com essas mesmas questões que você falou. A igreja, porque fez essa decisão, não assim, atraiu toda uma comunidade LGBT, cristã, evangélica. Eu diria que no caso da nossa comunidade tem também, eu diria, o fato de que geralmente a exposição de uma pessoa numa comunidade é muito maior. Numa comunidade que autoriza e visibiliza a sua homossexualidade, isso também às vezes se torna, eu diria, um ambiente meio difícil. Por que é que as igrejas tratavam o tema como algo para ficar oculto? Isso era confortável, inclusive, para esconder o que você imagina de experiências sexuais, as mais estranhas, acontecem no meio do povo evangélico. Quem duvida? Depois dos últimos fatos que nós vimos aí aparecer na mídia. A vida sexual do povo crente não é nada disso que aparenta ser, não é? E, por exemplo, um dos nossos irmãos, que a igreja, quando começou a dizer, olha, se assuma, se afirma, não se esconda, antes da decisão, ele começou a dizer que estava com dificuldade de ir para a igreja porque ele acabava encontrando muitos irmãos crentes, casados, que tinha capa de uma família e tal, e que, vamos dizer assim, eram pessoas que também procuravam jovens homossexuais para ter suas experiências também, e que ele foi, inclusive, dizendo assim, não vou mais, porque algumas pessoas têm... Eu fico com medo, as pessoas ficam com medo de mim, achando que eu vou dizer. Então, veja que não são questões simples, não são questões abertamente tratadas. A proteção do modelo das dissimulações do mundo patriarcal e machista é muito grande. Por exemplo, toda essa cultura do abafamento do estupro é muito por proteção dos homens, não é? Os homens que se consideram os bons homens das igrejas ou dos poderes em geral. A mesma coisa sofrem as pessoas LGBTs também, assim, elas ameaçam
elas ameaçam o espaço que era antes exclusivo, e até as pessoas LGBTs que gostam de ter uma certa privacidade, elas não gostam de estar num ambiente onde todas as pessoas assumem. Eu acho que tem várias questões aí. Eu estou tentando só elencar algumas que eu comecei e só me atentei depois para situações como essa que eu não entendia. E quando começaram a sair algumas pessoas da igreja, eu disse, nossa, o que é isso? E saíam tanto LGBTs como saía do outro lado. Alguma coisa está acontecendo. Mas eu acho que esse sentimento de um lugar que era seguro para um modelo muito, sabe, organizado, que era o modelo heteronormativo, ele vai demorar ainda para a gente construir o espaço onde todos e todas se sintam confortáveis e seguros, não é? Enfim, acho que também é outra coisa, que o fato de ser LGBT não só lhe livra do atravessamento da cultura patriarcal, nem lhe livra de uma teologia conservadora. A gente sabe que muitas igrejas inclusivas, não é? Elas têm uma teologia extremamente conservadora e até, eu diria, violenta. E aí, como explicar que pessoas LGBT se sintam identificados com aquela doutrina, com aquela teologia? E aí você entende que o fato de ser LGBT não lhe livra das cargas, não é, de leitura conservadora religiosa que lhe formou, e a gente está acostumado na teologia da culpa, na teologia do pecado, na teologia que não é. Outra vez eu recebi uma pessoa que disse assim, pastora, simplesmente, olha, eu amo vocês, mas com essa teologia aqui eu vou me acabar, porque eu sou uma pessoa que, se eu ficar livre, eu mesmo vou me destruir. Porque eu não tenho controle, eu preciso de uma coisa, uma força que eu quero alguém que me dome. Então é isso, assim, nós estamos todos e todas, né, meio refém de uma teologia muito conservadora e que nos condicionou a isso, né? E foi isso que eu fui aprendendo, lidando, né, com isso. E essa pessoa, eu disse isso assim, olha, eu preciso de uma teologia mais punitiva, mais assim, castradora, que é para eu ter algum... E eu respeito, se você precisa disso, mas eu acho que também tem um número de pessoas que já sofreram demais, não é, com esse tipo de comunidade, de teologia, e agora a gente precisa ter espaços também para aqueles e aquelas que não estão buscando. Eu digo, inclusive, quando nós começamos esse processo, eu comecei a conversar com a igreja, dizendo assim, ó, igreja para as pessoas, vamos dizer assim, eu vou chamar normais, que ela encaixa em qualquer ambiente, tem demais. Eu acho que a gente precisa ser igreja para alguns e algumas que não se encaixam mais nessas propostas de igreja, de teologia e de comunidade. Eu acho que esse é um pouco o perfil. E a gente sabe que isso tem um preço a pagar, inclusive, porque as pessoas não estão ainda preparadas para viver no evangelho da liberdade, né? Isso já era um problema desde a época de Jesus, né? Assim, como é que seus discípulos não lavam as mãos? Como é que seus discípulos não guardam? Então, as pessoas não tinham essa experiência de uma espiritualidade onde, né, você exerça a sua autonomia, né, diante de Deus. Você precisa de uma vigilância exterior, né, alguém de fora que exerça poder, autoridade sobre você. Eu acho que tem ainda resquício dessa teologia onde a gente se sente meio que tem que se submeter a um senhorio, e por isso que as teologias precisam, discursos teológicos que nós recebemos precisam ser revisitados, porque imagina, nós aprendemos, por exemplo, sobre uma luta contra
contra a carne, contra, né, o homem interior, a tal da história da teologia. A carne e o espírito. E que eu preciso de ajuda, então você vive uma luta interna. Tem a ideia também de que você, o senhorio de Cristo, da forma como foi ensinado nas teologias conservadoras, é você quase desenvolver uma espiritualidade de escravo e de escrava, e que você precisa de um senhor. Então, Jesus é senhor, mas o senhorio é exercido por um poder, outro, que é o poder do pastor, o poder da igreja, que lhe diz o que pode e o que não pode. Então, é toda uma cultura formada numa teologia eu diria, de subserviência, de escravidão. Então, é como se isso gerou, não é, uma necessidade de que a gente se sinta sendo submetido a alguém que ela controla os seus, né, impulsos para que a sua carne fique controlada. É uma teologia terrível, e que isso não é simples de fazermos, chamar uma decolonização dessa teologia, de tirar isso da nossa experiência, né? Então, eu acho que por isso que a gente tem que caminhar muito ainda para construir outro tipo de comunidade cristã possível, onde as pessoas sintam a liberdade de viver a sua experiência de fé sem esse atravessamento, né, de um poder que exercido sobre você, sobre o seu corpo, e sobretudo o corpo que é muito vigiado, o corpo que é muito controlado, não é? E isso é desafiador, inclusive para nós e nossas comunidades que estão, não é, buscando construir essa outra experiência de liberdade, né? A liberdade assusta, né? Sim, eu me recordo, eu faço análise pessoal há 4 anos, então sou um profissional de saúde, atendo meus pacientes, mas também faço minha análise pessoal para suportar a vida, né? Então, e eu lembro que uma ocasião meu analista disse para mim o seguinte: Clay, você fez uma escolha bastante desafiadora quanto a uma construção, se é que é possível a gente chamar de um modelo comunitário. Eu perguntei para ele o porquê, ele me disse o seguinte: se vocês tivessem decidido abrir uma igreja segmentária, isto é, uma igreja LGBTQIA+, vocês teriam, disse ele, uma certa tranquilidade, porque vocês estão dizendo exatamente qual o público-alvo de vocês, e esse público provavelmente vai se aproximar e vai ficar entre os seus pares. Ele falou, quando você rejeita, inclusive, porque também eu não gosto de sermos classificados como igreja inclusiva, porque eu acho que isso, o próprio termo é complicado. Então, assim, eu costumo brincar e dizer, nossa igreja é uma igreja cristã contemporânea normal, entre aspas, e que o meu sonho, né, a nossa pretensão como grupo é que seja uma comunidade absolutamente para todos e todas, e que a gente se suporte em amor. Então, só que isso, em termos práticos, você viu que essa live está virando aqui conselhos pastorais para uma comunidade bebê. Mas uma coisa interessante é que é isso, porque algumas famílias, vez ou outra, se aproximam, mas aí para elas é muito difícil suportar outros modelos familiares, e alguns também, com outros modelos familiares, não suportam o olhar e a crítica e tudo dos mais conservadores. E aí, de vez em quando, entre amigos conversando, eu digo para eles, eu continuo exatamente com o mesmo sonho, que é uma comunidade para todos e todas. E aí a gente vai ter que, enquanto a vida vai acontecendo, as relações se estabelecendo, a gente vai ter que ir aprendendo como comunidade qual que é o caminho possível de superação para esses desafios, né? Porque, ao que parece,
Inclusive, politicamente, a gente está vivendo uma fase de uma, não sei se é possível dizer, retomada de um conservadorismo moral, que na verdade nem acho que seja isso, mas assim, de valores da família tradicional brasileira, e isso cada vez afeta mais outros modelos familiares que não se enquadram nesse modelo da família tradicional brasileira. Isso vai gerando muito sofrimento, isso vai tentando calar muitas pessoas que estão em sofrimento, que não podem falar sobre si, sobre suas questões, e que também continua sendo validada por muitas igrejas, infelizmente, até igrejas batistas sérias que, por conta da sustentação de um vínculo com a convenção, elas se dizem acolhedoras, e conheço muitas igrejas muito bacanas aqui em São Paulo, na capital, que tem essa temática, os pastores são mais abertos, mas que eles preferem fazer uma espécie de negação do que está acontecendo a respeito dessas temáticas para se manterem ligados à convenção e para não terem nenhum problema em relação ao pacto das igrejas e tudo mais. E eu lembro que no início desse ano, também uma amiga querida chegou para mim e disse: Clay, eu acho que você tem que tomar cuidado, porque quando você se posiciona muito nesse movimento de juntar todos os grupos, você pode estar rejeitando os heterossexuais e priorizando os homossexuais. E eu lembro que eu disse exatamente isso para a pessoa na mesa, eu disse para ela, mas para os heterossexuais tem igreja de sobra, mas tem assim um monte, você escolhe se quer perto, se quer longe de casa, se quer aquela que tem programa de TV, se quer que não tem, se quer mais histórica, se quer a neopentecostal, se quer a da promessa da fogueira, você escolhe. Agora, para os homossexuais que querem viver uma espiritualidade, que querem estar com a sua família, seus filhos, seus parceiros, na vivência comunitária, são poucas as opções que eles têm. E também, eu já ouvi e já conversei com famílias de casais homossexuais que vieram de igrejas inclusivas, as igrejas LGBTQIA+, que eles mencionaram, puxa, mas eu estou ouvindo todo domingo só sobre essa temática, e eu gostaria de ouvir sobre tudo. Então, depois de alguns anos nessas igrejas mais segmentárias, alguns também têm essa impressão. Aí, de novo, eu volto para o desafio, né? Quer dizer, qual o caminho possível? Não sei se tem essa resposta ou se, ou se pela experiência de vocês, eu já li sobre a igreja de vocês, Batista do Pinheiro, e ouvi também o pastor Hélito até falando que, inclusive, essa não foi a primeira temática delicada para vocês. E ele conta de épocas anteriores que ele foi convocado várias vezes pela junta batista por conta da ceia ser aberta para as crianças, de um festival que vocês fizeram um evento e chamaram um cantor nordestino, e aí a convenção também não gostou, e parece que, enfim, uma festa junina que vocês fazem também. Então, assim, quer dizer, vocês como comunidade local já se desafiavam em relação a outras temáticas, né? Quando surgiu essa temática que hoje talvez esteja num espírito de época muito fortalecido, quer dizer, os homossexuais, os direitos, a liberdade dos corpos, a liberdade das diferenças, acho que vocês já vinham de toda essa história. Eu acho que a questão qual o caminho possível, pensando que você está nos dando um conselho, como um café? Eu acho que viver comunitariamente é sempre desafiador, em qualquer contexto. Nós lembra aí que nós, como comunidades batistas, vivemos o desafio, né, de combinar todas as nossas diferenças e diversidades. Não é à toa que nós temos tantas cisões nas igrejas batistas, porque temos uma cultura que é dita de que a comunidade é livre para escolher seus caminhos, mas, ao mesmo tempo, nós temos o hábito de querermos, na verdade,
ser comandados, né, por uma direção única, o modelo mesmo mais autoritário, às vezes acaba sendo muito mais fácil, né, de pastorear, de conduzir o modelo comunitário, e o comunitário que abraça essa diversidade, não é, ampla na comunidade, ainda se torna mais desafiador. Não é? Então, eu acho, primeiro isso, tem o desafio mesmo da gente ser comunidade. Ser comunidade na época de Jesus era difícil, ser comunidade na época de Paulo, lembra, a briga era gentios e judeus, que gentil não aceitava judeu, era difícil entre pobres e ricos, a ceia era um problema na comunidade paulina, então não dá. Às vezes a gente foi formado numa idealização das comunidades, como se agora é diferente. Viver comunitariamente é uma escolha difícil. Uma escolha difícil, porque você não pode mais assim. Não é a igreja para você, é a igreja para nós, é a igreja para o outro também. Eu acho que essa é uma mentalidade difícil. As pessoas chegam na igreja dizendo assim: eu quero uma igreja para mim, eu quero uma igreja para minha família. E aí leva tempo você realmente que cada pessoa se converta no seu processo de dizer assim: vamos construir uma comunidade para nós, né? E esse nós bem amplo, mas nunca foi fácil. Senhor e escravo ter que ficar numa comunidade como iguais, mulheres e homens numa mesma. Isso era o dilema das comunidades paulinas. O cristianismo já nasce diverso, nunca houve um cristianismo, já nasceu diverso por causa disso, porque cada um tinha uma leitura de Jesus, né? Cada um tinha uma leitura da forma de viver esse Jesus, tinha uma forma a ética de Jesus naquele momento, né? Como vivê-la, e combinar esses grupos diferentes na igreja sempre foi um desafio. Havia muito conflito. Pena que quando nós lemos o texto, a gente invisibiliza esses conflitos, não é? Então, assim, para mim, às vezes isso cansa, às vezes isso é desgastante, mas é bonito também ver quando algumas comunidades superam e se superam, né, nessas suas expectativas de uma igreja para si, e começa a construir, tecer com muita... Né, e precisa tempo, não foi à toa que nós passamos, Clei, 10 anos. Imagina o que foram esses 10 anos. Você não imagina o que a gente enfrentou em 10 anos. Eu tive perdas afetivas imensas, caras a mim até hoje. Aí não tem psicanálise que resolva os buracos afetivos da minha alma nesse processo, assim, na vida da minha família, na vida da própria comunidade. As dores, inclusive, com os grupos, algumas pessoas do primeiro momento do grupo que nos LGBT que iniciou esse processo e que não teve paciência, não tinha paciência para esperar uns pelos outros, ou seja, queria que o processo fosse mais rápido e a gente queria respeitar ambos os lados, e aí se voltavam contra a gente porque achava que a gente tinha que usar poder e autoridade para impor na hora, e aí a gente recebia pancada de um lado, do outro. Então, meu irmão, o que eu posso lhe dizer é que é isso mesmo, o caminho que a gente faz caminhando com tanta dor, e teve momentos que eu pensei dizer: olha, acho que isso não vai dar certo, e a gente se cansou, disse, não vamos falar mais sobre o assunto, vamos voltar, e foi assim, até que o Espírito vai soprando, renovando nossas forças, e vai ampliando a visão de um e de outro da comunidade, que vai se somando e construindo junto o processo. Mas eu lhe diria que o meu conselho é esse, assim, eu acho que a gente precisa aprender um pouco o que eu diria?
eu penso que foi preciso eu entender nesse processo que eu estava construindo, junto com a comunidade, algo que era muito novo e que era bem necessário ter muito cuidado e muita paciência e sofrer junto e chorar junto, mas também celebrar junto. Então, a gente se desprotege muito como liderança. Foi uma época que a gente ficou muito vulnerável, a gente sofreu muito internamente, e aí eu não estou falando do sofrimento externo com os ataques, mas internamente com as pessoas que iam dizendo não dou conta, e eram pessoas que estavam conosco desde que nós chegamos na IBP, que nos acolheram muito amorosamente, e a gente sentia esses pedaços de nós também, que se vão, e a gente dizer, será que a gente não está fazendo uma loucura? Mas olha, eu acho que Jesus é a nossa grande inspiração, não é? De caminhada, e eu gosto quando Jesus diz o seguinte: se a semente caindo na terra não morrer, fica ela só, mas se morrer, dá muito fruto. Nós passamos 2 ou 3 anos nesses 10 que nós estudamos todos os textos paulinos, o Evangelho, as cartas, e isso foi um combustível muito importante. A espiritualidade bíblica, sabe, foi muito importante para nos reacender os compromissos e não desistir. E esse foi um texto que me mexeu muito. Olha, se for preciso a gente morrer para que a semente floresça e dê frutos. A comunidade joanina é mais ou menos essa, né? A comunidade petrina, a comunidade paulina foram comunidades que não precisaram morrer, mas a comunidade joanina morreu e deu muitos frutos. Eu sou uma seguidora dessa espiritualidade da comunidade joanina. Então, eu acho que nós precisamos também ter essa disponibilidade. Assim, eu lhe diria a você, como liderança da igreja, como alguém que está e que enfrenta essas lutas, que a gente faz isso nesse sentimento de que a gente precisa, se fosse necessário, ser essa semente, sabe? Que cai na terra mesmo. E cair aqui é no sentido como Jesus caiu na terra, né? Morreu, mas os frutos vieram, essa semente se multiplicou. Então eu vejo hoje tantas comunidades que se inspiraram e que se encorajaram na experiência da Igreja Batista do Pinheiro, que eu digo assim, ora, valeu a pena. As vidas hoje que congregam na igreja e que testemunham do quanto isso foi libertador para as suas vidas. As famílias hoje, as famílias eu digo aqui, organizadas e que hoje convivem, ensinam suas crianças, convivem com liberdade. Isso demorou, mas é possível chegar nesse ideal de uma comunidade que celebra a diversidade. É um caminho árduo, é um caminho difícil, porque a gente tem que, não é, abrir espaço no nosso corpo para um pedaço que sempre teve excluído. Aí a gente tem essa tendência de excluir e ficar numa comunidade só de quem é muito igualzinho, né? Nosso grupinho de somos aqui confortavelmente todos iguais, é a nossa comunidade. E eu gosto muito dessa ideia de que estamos construindo comunidade para o outro. Não é para mim caber somente, mas caber o outro. E o outro, sobretudo, mais vulnerável, mais fragilizado. Enfim, talvez pessoas LGBTs que não estão tão fragilizadas não vai reconhecer isso, mas outras sim vão encontrar ali um grande oásis, né, de vida, de possibilidade de vida plena. Então, meu irmão, eu só posso dizer que as minhas dores, talvez, esse é o conselho, é dizer assim, vivi e ainda vivo dores, assim, não é romântico esse caminho, e que às vezes a gente até é interpretado como se estivesse querendo criar moda ou fazer algo que reverta em crescimento, em apoio. Não, a gente só muitas vezes, mas Jesus nos orienta, né? Às vezes perder é ganhar e ganhar é perder. Não é? Então, quem não estiver disposto de abrir mão da sua vida, não vai né, ganhá-la, e quem não abrir mão vai perdê-la. Então, eu acho que as comunidades precisam também fazer mais
esse exercício de aprendizado, né, dessa lógica do reino de Deus, né, o que é ganhar e o que é perder. É uma inversão muito grande, porque as igrejas foram formadas numa ideia de crescimento, não é, de que se está indo no caminho certo, você vai ser vitorioso, tudo vai dar certo. Não, o caminho que Jesus fez foi difícil do começo ao fim. Do começo ao fim. E eu acho que esse é o nosso desafio, é assumir isso como lugar de vida também, né? Do nosso compromisso com o reino de Deus. Amém. Que bom te ouvir. Fazer propaganda do livro, né? Isso. Esse aqui tem uma questão. O livro foi de 2019 e aí ele está quase esgotado. Mas para comprá-lo tem que ser na editora Novos Diálogos, tem que entrar na editora Novos Diálogos, que às vezes é um pouco difícil. Nós temos alguns números ainda, a Igreja Batista do Pinheiro tem alguns, e aí eu até falei com o Clay que ele pode me dar a referência e a gente pode calcular o valor do livro, do transporte e quem sabe enviar, e daí você pode... Eu tenho até um amigo aí em São Paulo que foi um dos apoiadores do livro, que eu digo apoiadores, que ajudou, porque a gente não tinha grana para fazer, não tinha apoio, e aí ele foi um apoiador, e ele tinha alguns números também com ele, que eu posso checar se ele ainda tem, porque fica mais fácil ele enviar daí de São Paulo mesmo para o seu endereço. E daí, quem sabe, você, a partir da sua comunidade, para alguns que estão mais próximos, podem ir passando. O meu livro, que foi agora, saiu, né, bem agora, é um livro bem fresco. Da editora Recriar. É na editora Recriar, e é um pouco o resultado do meu trabalho de tese, que fala também, é muito interessante para a comunidade café, porque fala do processo, eu diria, de conversão, né, de uma igreja que, a partir da leitura feminista da Bíblia, vamos dizer assim, amplia a sua percepção de gênero, amplia a sua questão, e como isso, a leitura feminista contribuiu nesse processo. Então, eu recomendo esses dois textos. Realmente, já estamos finalizando essa edição, talvez vai precisar sair outra, do livro Fé e Diversidade Sexual na Igreja Batista do Pinheiro, mas eu posso ainda conseguir alguns para essa comunidade, que para mim é uma comunidade irmã, parceira, e que é importante que compartilhe essa leitura. O meu livro é Flores que Rompem Raízes, leitura feminista da Bíblia, que é um pouco o relato dessa hermenêutica bíblica e que efeitos ela tem quando aplicada numa comunidade de fé. Então, é um pouco esse relato que está também no meu livro. Então, está aí a propaganda. Isso. Esse livro novo, para o pessoal que está mandando mensagens e perguntando como adquirir, é super fácil. Eu já adquiri o meu, vai chegar até terça-feira, 3 dias úteis para quem está aqui em São Paulo, capital, pelo próprio site da editora Recriar. A editora fez uma menção da própria página do café. A gente tinha postado a capa dos 2 livros, ainda hoje à noite a gente vai postar novamente na página aqui do café a capa dos 2 livros. A dificuldade do livro é o primeiro que a Oli já mencionou, por ele já estar esgotado, né, em termos de edição. Mas o livro que é lançamento é muito tranquilo de encontrar. Alguém até já postou aqui o próprio link. O pessoal é super ágil. O Rafa, o menino aqui da igreja, já colocou editorarecriar.com/flores que rompem raízes Odia Barros. Se clicar nesse link, o pessoal já consegue adquirir. E esse título é bem interessante, porque eu falo das raízes patriarcais
que envolvem a nossa teologia, que envolvem a nossa experiência comunitária e como a experiência de um grupo de mulheres da igreja, não é, fazendo leitura feminista, romperam essas raízes, que eu acho que é um pouco esse processo que vocês estão começando. E realmente a gente tem raízes muito rígidas que até está dentro de nós, está na nossa mentalidade, que precisam ser rompidas, e isso leva um pouco de tempo, e que é preciso atravessar isso com outro tipo de hermenêutica bíblica, né? De leitura bíblica mais libertadora. Exato. Fé e Alguém está diversidade perguntando sexual. o título. Isso. Editora verdade, Novos Diálogos. O título é Vocação para a Igualdade e o subtítulo Fé e Diversidade Sexual na Igreja Batista do Pinheiro, mas o título é Vocação para a Igualdade. Isso. Aí depois eu vou pedir que você me mande no particular já a informação, se esse seu contato de São Paulo ainda tem. Caso contrário, aí depois você me fala sobre a disponibilidade desses que estão aí na igreja, né, Batista do Pinheiro. Eu vou ver com o pessoal uma forma de talvez até para o frete ser único, a gente comprar, sei lá, algumas unidades e deixar aqui como ponto para alguns adquirirem, a gente expandir. É um material muito importante. Minha gratidão, nossa gratidão como comunidade Amigos de Fé aqui pela tua presença. Nos últimos meses eu vim até conversando, olha como as coisas acontecem, conversando com a minha mulher e falando, puxa, quando eu pesquiso sobre essa temática eu encontro algumas igrejas que parecem estar trabalhando dessa forma nos Estados Unidos, e brinquei com minha mulher, eu falei, não gosto muito dos Estados Unidos, mas será que a gente vai ter que ir para lá para fazer um prático e visitar algumas igrejas lá para entender como funciona? E quando eu descobri, nesses últimos meses, a Igreja Batista do Pinheiro, isso para mim também veio como bálsamo, veio como assim, um sinal de esperança muito grande, por ver há quantos anos, já há um bom tempo que vocês lutam por essas liberdades. A aliança também dos batistas, que eu vi, você até falou no evento. A Aliança de Batistas do Brasil também já nasce, fez 15 anos agora, reunindo algumas igrejas, não é, que já tinha essa vocação para a igualdade, vocação para a liberdade, que celebra a diversidade sexual, e aí nós nos organizamos assim, preservando a nossa identidade batista e dizendo que ela não pertence a nenhum grupo, e um grupo conservador. E aí esse também tem sido um projeto, vamos dizer assim, que nos acolhe muito como igreja. A gente não se sente isolado, a gente não se sente desamparado, nos apoiamos como igreja, e é um espaço mais de nos fortalecermos. Então essa aliança tem, vamos dizer assim, parceria com uma outra aliança nos Estados Unidos, de igrejas batistas, que também já fez mais de 30 anos, que já tem muitas igrejas, inclusive pastores e pastoras ordenadas, pastoras LGBTs, e são batistas nos Estados Unidos. Então não é conservador, batista conservador nos Estados Unidos, tem grupos progressistas, afirmativos quanto à diversidade sexual, e a gente vai descobrindo que isso é nos impedido, isso também é uma estratégia de fazer a gente se sentir só, como se fosse louco, como se fosse, você está fazendo a pior escolha, e a gente tem que ir descobrindo que existe muita gente fazendo caminho conosco em outros lugares. Sim, e eu já acompanhei também um pouco, cheguei a fazer contato há um ano atrás, um contato rápido com o pastor da Igreja Batista do Nazaré, em Salvador. Na ocasião ele estava como presidente da aliança, agora é a Nívia, me parece que é a presidenta. Cheguei a acompanhar esse final de semana também algumas falas da reverenda Ana Esté, que eu gosto muito, acompanho ela pelas redes sociais. Ontem nós conversamos aqui também, a minha mulher conversou com a Isabela Garrido, do movimento Tem Mulher na Igreja. Foi uma conversa muito bacana, gente. Então, assim, tem sido para nós um caminho de muita esperança. Estamos cercados de uma nuvem de testemunhas.
que celebra a diversidade. Não estamos sós. Percebo um movimento do espírito muito especial acontecendo no Brasil. Como nordestino, eu fico, e aí eu faço minha confissão, eu Sim, eu fico sou mais sergipana, feliz viu? ainda. Que bom saber que a É, sua esposa é sergipana. Eu sou sergipana, nascida em Aracaju. então da mesma cidade que ela E também é saudações para ela. sergipana. Diga que eu enviei um grande abraço. Ah, sim, passarei sim. Então, que bom essa conversa, muito feliz com a tua disposição. Acho que a gente pode ir aí alinhando mais essas parcerias. Assim que passar essa pandemia, vai ser uma alegria te Com receber aqui em certeza, e São Paulo, na recebê-los nossa aqui comunidade. também, para que a gente possa compartilhar essa experiência aqui de perto. E vai ser muito bom que você veja um pouco, reconheça Sim, essa experiência daqui, enfim, vai ser muito sim. bom. Que bom. E para a gente finalizar aqui, ó, já como tem sido de costume, já todos os domingos, ore por nós, por esses 2 anos aqui, nosso, de café. Sim, com certeza. E agradecer, antes de orar, agradecer essa comunidade, celebrar muito esses 2 anos, celebrar a coragem profética. Eu sei que não tem sido fácil, mas ao mesmo tempo, quantos sinais essa comunidade tem recebido, não é, de que a Ruá divina, o Espírito está, não é, está sobre vocês, está sobre essa comunidade, não é? Então, é muito bom ouvir, não sabe quanto isso alegrou meu coração. Assim, quando você começou a falar, eu já quis chorar, né? Porque eu fico emocionada de ver um jovem pastor, e eu sei quanto isso, assim, você coloca em jogo muitas perdas, né? Um jovem pastor que poderia ir pelo caminho convencional, fazer o discurso da estrutura e acolher a imposição violenta da estrutura e dizer não, entre a instituição e as pessoas, eu faço escolha pelas pessoas. Então, eu, assim, me alegro muito de ouvir a sua experiência e dessa comunidade e que a Divina Ruá continue soprando sobre vocês. Oremos. Deus, que é Pai, que é Mãe, que é sopro, que é ventania divina, que nos atravessa, que nos envolve, que nos orienta, que nos conduz, que nos conforta, mas que nos incomoda, que nos leva por caminhos às vezes difíceis. Quando Jesus diz lá em Lucas 4, eis que o Espírito de Deus está sobre mim, e ele dizia, eu vim para dar vista aos cegos, romper grilhões, dar liberdade a quem está escravizado. É nesse espírito que nós oramos, é esse espírito que tem motivado o trabalho desta comunidade que celebra 2 anos, que esse espírito possa continuar movendo todas as coisas, movendo cada projeto, cada sonho, estando com sua liderança nos momentos de crise, de conflito, porque é assim que a gente faz caminho e é assim que a gente vai cumprindo o chamado divino para que a gente cumpra a nossa missão, que deve ser libertadora, que deve ser acolhedora, que deve ser anunciadora de um reino novo possível no meio de nós, de uma igreja cristã Amém. nova possível, de mais amor, de mais acolhimento, onde de fato o amor de Jesus seja não só pregado, mas vivido, mas vivenciado na sua inteireza. E que bom que celebramos 2 anos e podemos testemunhar da experiência comunitária vivida até aqui. Que o teu sopro, na Rua, continue sendo abundante na vida dessa comunidade, que a tua graça possa também cuidar da liderança e de cada pessoa membro dessa comunidade. Que os sonhos e os planos divinos para essa comunidade possam continuar sendo, ó Deus, traduzidos nesses gestos, como esses projetos de amor, de partilha do pão, de partilha da vida. Que isso continue sendo simplesmente testemunho do teu reino aí em São Paulo e onde eles estiverem. Que
esse Em nome de amor seja Jesus. traduzido em gestos tão concretos como estes, que a tua graça esteja conosco hoje e sempre. Amém. Otia, mais uma vez, brigadão, beijão aí no seu coração, no Amém. coração dos seus familiares, na Igreja Batista do Pinheiro, e aqueles que estão nos acompanhando também, Deus abençoe vocês, boa semana, que o amor de Deus seja sobre todo mundo aí, a graça maravilhosa de Jesus, consolação, vida, e muita alegria do Espírito Santo sobre todos nós, hoje, todos os dias e para sempre. Fiquem com Amém. Deus. Beijão, Beijo Mótia. para você e para Tchau, todos tchau. e todas. Tchau.